Olá, muito bem-vindos ao Panorâmica. Este é o último episódio desta temporada, aqui na RTP2. Para fecharmos bem, temos em estúdio o guardião e selecionador de grande parte da memória audiovisual em Portugal. É o diretor da RTP Memória e é também responsável pelo Centro de Inovação da RTP. Temos connosco em estúdio Gonçalo Madail. Gonçalo, olá, muito bem-vindo ao Panorâmica. Se calhar começava pelo que acabo de dizer. Memória e inovação parecem conceitos algo, não diria opostos, mas talvez afastados. Como é que se pode inovar quando o assunto é a memória? Pois eu acho que há um estigma de conceitos apenas e só, porque eu acho que a memória e a inovação podem ser perfeitamente complementares e até quase funcionarem por osmose uma com a outra. Eu acho que a inovação, ou seja, a inquietude por mudar, aplica-se a qualquer área. E com o passado e com a memória, meu Deus, então aí há quilómetros e quilómetros de ideias e de trabalho para se fazer. Eu acho que foi, no nosso caso, uma junção extremamente feliz. Assuntos tipicamente dos mais velhos, que afinal não o são, tratado pelos mais novos também, neste caso com a equipa da inovação, que é das mais jovens da RTP. Esta RTP Memória destina-se a curiosos ou a saudosistas? A curiosos saudosistas, eu diria. Ou a saudosistas curiosos, porque não? Eu acho que a ideia que nós tentámos passar desde que pegámos na RTP Memória, embora eu acho que a RTP Memória ao longo destes 12 anos de existência já tivesse ela própria essa vontade e demonstrou muitas vezes com alguma criatividade na escolha de seleção dos programas, na forma de comunicar, a grande diferença aqui foi de facto haver uma equipa com um mindset diferente, de uma geração diferente, muito mais millennial, como se costuma dizer, que abordou o passado de uma forma mais fresca, desempoeirada. Nós muitas vezes usamos o termo desempoeirado como se a anterior gestão da RTP Memória fosse empoeirada, que não era de todo. Bem pelo contrário. Aqui foi mais a abordagem, a linguagem, a forma como trazemos este conteúdo e o passado ao presente. Ou seja, tem muito mais a ver com o como do que com o quê. Este desempoeiramento concentra-se todo no programa Trás para a Frente, que é uma iniciativa que eu gosto mesmo muito deste programa. Como é que surgiu esta ideia de reunir este elenco para trazer para a mesa tantos assuntos que... Olha, o Trás para a Frente como programa para nós simboliza, no fundo, e acho que colocaste muito bem as coisas, simboliza o mindset da nova RTP Memória. Primeiro, porque o título do programa é a assinatura do próprio canal. Depois, porque dois dos seus intervenientes são os locutores de voz, ou as vozes oficiais do canal, o Júlio Isidro e a Inês Lopes Gonçalves. E o programa surgiu por uma razão. Nós gostávamos, primeiro e antes de tudo, de trabalhar o arquivo de uma forma mais preparada para o mundo multimédia, para as plataformas, fazendo produções de mini-conteúdos e coleções de mini-conteúdos temáticos que pudessem roubar, cristalizar do arquivo momentos imperdíveis, de forma a poder servir como um menu variado e mais agitado esta ideia dos vários passados e das várias épocas a quem visitasse o canal. Começou por aqui. Depois, estes mini-conteúdos temáticos rolam, digamos assim, ao longo da emissão e da grelha, conferindo-lhe alguma dinâmica ao longo da semana. E a melhor forma de os apresentar e de os introduzir semana a semana seria com um enquadramento. Nem tudo na RTP Memória tem enquadramento. Eu sei que muitas vezes, inclusivamente ainda hoje, há muitas pessoas que esperam pelo típico testemunho de enquadramento antes de um filme, e nós optámos por fazer isso de uma forma mais desempoeirada, eu diria, e talvez até um bocadinho mais divertida, para que o passado não seja uma coisa, uma vitrine museológica, estática e pesada. E o Trás para a Frente surgiu como o programa onde essas coleções temáticas iriam ser apresentadas semanalmente, sujeitas a um enquadramento. E esse enquadramento tinha que ser um enquadramento que conferisse o direito de todas as gerações o abordarem e falarem dele. Seja, como o caso do Júlio Isidro e do Álvaro Costa, por aqueles que lá passaram e que estiveram lá muitas vezes naqueles momentos, seja pelo caso do Alvin e do Nuno Marco, e mais ainda até da Inês Lopes Gonçalves como moderadora, como os que ou sabem, ou sabiam, ou tinham ouvido falar, alguns deliraram porque encararam como um mito do passado, os outros não faziam a mínima ideia que tinha acontecido e colocam essas perguntas de forma autêntica. Isto aconteceu, foi mesmo assim, mas porquê? E, portanto, esse choque de gerações ali é muito mais um encontro de gerações, o que torna as coisas muito mais divertidas e permite ter ângulos
mais diversificados para quem está a ver o programa e para quem está a conhecer ou a reconhecer esse passado. O que tornou as coisas bem divertidas foi agora o último convidado, de trás para a frente, que foi o Hermano José. Inevitavelmente divertido. Era uma boa pessoa para ficar no elenco. Era uma boa pessoa para ficar no elenco. Era uma ótima pessoa para ficar no elenco. Corríamos um risco, acho eu, se o Hermano ficasse no elenco, que é não há alinhamento de programa organizado que resista a semelhante figura. Eu acho que o Herman disse-nos na altura que seguia o programa e que, obviamente, que acompanhava muito o trás para a frente, são temas que lhe interessavam, e senti que ele estava muitíssimo à vontade. Eu diria até que há ali um Herman à solta, para o bem e para o mal, é o nosso grande Herman. Eu acho que ele navegou, chafurdou, emocionou-se, revisitou, repensou estes conteúdos todos juntamente com a mesa. Não me importava nada que o Herman... Foi muito genuíno. Foi um Herman muito livre, como aliás nos orgulhamos de ser no programa. O programa não tem censura, ainda há pouco falava com o Júlio Isidro sobre isto. As pessoas estão lá pelo que são e estão lá per si, digamos assim, com o que dizem e com o que não dizem, ou o que deixam por dizer ou por dizer. E eu acho que essa é a grande vantagem do Trás para a Frente. É um programa que, para lá da RTP Memória, fala do imaginário da televisão. Nós olhamos para o programa e vemos aquilo tudo muito organizadinho. O tributo, o gramofone, temos a retroescravadora, a replay. É assim tão fácil organizar todos aqueles conteúdos como parece? Não, de todo. Nada fácil. É uma construção grande porque requer, obviamente, primeiro um trabalho excelente de pesquisa, depois uma atitude nossa humilde, no sentido de percebermos que, sendo nós uma equipa mais jovem, este passado da RTP ultrapassa-nos por completo. E, portanto, também há uma equipa de curadores, convidados, que nós desafiámos para se juntarem a isto e a construir. Portanto, primeiro e antes de tudo, eu diria que o maior trabalho é selecionar, de facto, pesquisar e selecionar. O arquivo da RTP é imenso e riquíssimo, mas precisa de seleção, não é? Como todos os arquivos. E, portanto, eu acho que o grande trabalho está aí. Por um lado, no gramofone, o trabalho do João Carlos Calisto, absolutamente fabuloso, na escolha dos momentos musicais mais inauditos e mais inesperados, como também do lado do tributo ter pessoas com a experiência e com a visão que já têm do arquivo da televisão, como a Helena Ramos e a Maria João Gama, que escolhem criteriosamente personagens a serem homenageadas. Portanto, esse é o grande trabalho, acho eu, está na cuca, digamos, não é? Digamos, no conteúdo, na forma de selecionar e tomar essas decisões semana a semana. Depois, obviamente, são questões de embrulho e aí a nossa preocupação foi sermos irrepreensíveis do ponto de vista gráfico e na abordagem de comunicação. Pronto, eu acho que é aí que está a nossa maior exigência, é nisso que eu sou mais tramado, enfim, na liderança do projeto. Mas há ali, de facto, muito trabalho. Não é assim tão fácil. Sim, este processo de seleção do material é coisa para englobar quantas pessoas? Equipa? Depende. Há uma equipa de arquivo que trata da operacionalidade, digamos, toda desse processo. O que permite a estas pessoas preocuparem-se com a substância. Selecionarem, pesquisarem, com o conforto que é possível numa coisa destas. Depende dos programas. Por exemplo, o caso da Helena Ramos e da Maria João Gama, elas pesquisam completamente sozinhas. Logicamente conhecem bem o arquivo, têm o apoio dos profissionais, seguramente que lá estão, mas muitas vezes pesquisam para lá do próprio arquivo, porque falam com as famílias, com os herdeiros das figuras, e pedem fotografias e memorabilia generalizada. Portanto, varia um bocadinho caso a caso. Eu diria que o caso da retroescavadora do Fernando Alvim é talvez aquele que, do ponto de vista da seleção, dá um pouco mais de trabalho e o trabalho é mais participado. Nós não fazemos uns tesourinhos deprimentes, nós tentamos rebuscar momentos inauditos, indizíveis, alguns deles curiosos, muitos deles são momentos reveladores, que as pessoas já não se lembram, mas também contamos muito aqui com o público, que através das redes nos visita com lembranças e com memórias, e por que não pegarem nisto e naquilo, porque há, de facto, uma imensidão de coisas muito engraçadas, se tratadas da forma certa. E essa é a preocupação da retroescavadora, e neste caso do Alvim e do Pedro Santo, que a escrevem de forma belíssima, a meu ver. Esta nova RTP Memória surge numa altura em que a RTP está quase em rompimento com a RTP antiga. Como é que olha para esta nova RTP mais culta, mais adulta, mais virada para a cultura? Eu entendo que a RTP sempre teve essas preocupações. Acho que os profissionais da RTP ao longo destes últimos anos, as anteriores direções, tinham, obviamente, estratégias a cumprir. A RTP é uma empresa, primeiro e antes de tudo, e isso tem que ser muito claro e muito esclarecido junto do cidadão, para quem trabalha e que investe nela, obviamente, mensalmente, não é? Como eu próprio, aliás. Mas o que me parece aqui é haver uma libertação estratégica para que se possa pensar melhor e decidir de forma mais
eu diria, não vou dizer livre, porque livre não seria a palavra correta, mas menos condicionada com o aspecto da concorrência e das audiências. Isso permite, naturalmente, o outro tipo de descompressão a pensar os conteúdos e a selecioná-los. E eu acho que a RTP Memória é um caso desses, que com esta administração se viu ela própria trazida para a frente, não é? Como a própria assinatura do canal diz, como um canal que pode ser cool, criativo, e que com isto pretende, e acho que, enfim, felizmente estamos a conseguir, mais do que aumentar o seu espectro quantitativo de audiências, ser muito mais diversificado, poder chegar a mais gente e mais gente de todas as idades, classes e regiões, interessar-se por ele. As pessoas novas têm memória, como as outras também, não é? Mais curta, mas não deixa de ser memória. Pegando nesse desprendimento das audiências, era viável um canal privado ter uma RTP Memória, uma SIC Memória, uma TV Memória? Eu acho que seria viável se elas tivessem, para já e antes de mais, a longevidade que a RTP tem, não é? Primeiro e antes de tudo. A RTP tem uma característica, parece-me a mim, muito própria e que as distingue dos outros, que é o facto de ser, obviamente, uma empresa de serviço público na sua raiz e no seu ADN. Primeiro, é mais longa e, portanto, tem, obviamente, um passado vasto, com distância. Depois, porque durante quase 40 dos seus 60 anos, foi a única televisão que existiu em Portugal. E, portanto, isso permitiu, obviamente, criar uma escola de profissionais que entraram e foram saindo da empresa, que inclusivamente foram ocupar a fundação e ajudar na fundação dos canais privados também, naturalmente. E, portanto, eu tinha muitos colegas mais velhos na RTP que se lembram do tempo em que andavam na rua e não precisavam dizer que trabalhavam na RTP, trabalhavam na televisão. E, portanto, eu acho que isso traz uma magnitude, digamos, à RTP que os privados neste momento não têm, mas eu não diria todos os canais de televisão têm memória, não é? E produzem, no fundo, objetos de memória, não é? E, portanto, acho que a exclusividade da RTP se deve a uma condição muito especial que ela própria tem. Nesta missão de renovar a RTP Memória, houve algum filme, alguma série, algum conteúdo que o tenha surpreendido que já não se lembrava? Sim, alguns. Eu diria até bastantes à medida que o tempo passa. Há coisas absolutamente fantásticas do Júlio Isidro, são quilómetros e quilómetros de programação. As maratonas em direto de que ele era capaz, coisas que hoje em dia existem um pouco naquilo que é a programação do daytime generalista, mas que são absolutamente surpreendentes à época pela forma criativa como davam a volta às coisas, como construíam os cenários, como inventavam rúbricas quase em cima da hora, e sempre com esse peso do direto, que é uma coisa absolutamente incrível, não é? Depois, porque há peças documentais, trabalhos, eu diria, especialmente nos anos 70, trabalhos documentais, muitos deles feitos por cineastas portugueses de calibre, que trabalhavam com a RTP também, absolutamente fascinantes. Há pouco tempo encontramos uma coleção sobre a mulher, chamada Nome Mulher, que exibimos no Dia da Mulher, precisamente, que é, do ponto de vista formal e estético, uma coisa primorosa. Há muito trabalho desse, muito surpreendente. Claro que nos surpreende mais o mais antigo, porque é aquilo com que tínhamos menos contacto, e não aquilo que está, enfim, na minha idade, para lá dos anos 80, não é? Pronto, ou para cá dos anos 80. Mas há trabalhos absolutamente fabulosos mesmo. Além de diretor, Gonçalo é o tipo de consumidor, espectador da RTP Memória? Sou, e ainda bem, podia não ser. Podia não ser e fazê-lo de forma puramente analítica e crítica, por uma questão de trabalho e profissional. Sou porque particularmente me interessa, a história interessa-me a título pessoal e, portanto, diz-me muito nesse aspecto. E depois porque também me revejo eu próprio no modelo de grelha que criámos, que é um modelo muito mais dinâmico, mas ao mesmo tempo muito fiel àquilo que são os horários e os slots de grelha. Eu acho que é muito importante, e no caso da RTP Memória isso é visível, que nós criamos uma certa fidelidade com os públicos que tem a ver com o tipo de conteúdo que exibimos. Isto é, eu dou um exemplo engraçado, porque há dias recebemos uma queixa de um espectador que estava muito triste porque já não estávamos a exibir programas do professor José Hermano Saraiva, que tem, obviamente, toneladas e horas de programas. Mas fizemos por uma questão de pousio, porque ele já foi exibido e reexibido muitas vezes, por uma questão de pousio, para regressar um dia, mas ter sempre a preocupação de que àquela hora que era fiel, ter um conteúdo de história na mesma. Eu acho que essa preocupação é que deve ser mantida. Nós somos um canal, para já, de cabo, e temos que compreender que estamos no cabo, e o cabo hoje em dia tem um calibre e uma concorrência e uma competição absolutamente ferozes e muitas vezes inglórias, não é? Porque estamos a lidar com muitas multinacionais que estão presentes em Portugal e que customizam os seus canais para cá, mas que têm uma capacidade de penetração e de produção e de distribuição absolutamente incrível, não é? Pronto, e portanto temos que ter essa atitude muito pertinente naquilo que fazemos, pronto. E temos muito a aprender com o passado, no que toca ao audiovisual? Totalmente. Primeiro porque eu acho que, por princípio, como em tudo na vida,
Não adianta aprender uma arte destas, que é centenária, sem olhar àquilo que foi feito. Isto é, começar em 2016 e tentar compreender a televisão agora mesmo. Qualquer um destes processos tem um caminho, não é? E chegou aqui por alguma razão. Eu acho que sobre qualquer área, sobre qualquer disciplina que nós estudamos ou que queremos aprofundar, convém perceber de onde é que vem e porque é que chegaram até aqui. Porque há sempre um enquadramento e um motivo e uma razão para este caminho que foi feito. Portanto, eu acho que é essencial. Depois, porque é altamente surpreendente. O Júlio Isidro ainda há dias dizia uma coisa engraçada, que é giro ver os mais novos olharem para a RTP Memória, para eles próprios se aperceberam muitas vezes que a pólvora já estava inventada, muitas vezes. Havia outras condições tecnológicas, havia outras condições na mentalidade das pessoas, na forma como os programas eram feitos e ditos e escritos e como as pessoas o acolhiam. E isso hoje em dia, obviamente, está muito mais liberto e descomplexado. Mas é muito surpreendente, porque há ideias absolutamente geniais e muito originais. Nós descobrimos hoje muitos formatos que têm sucesso na televisão, que foram testados dentro da sua limitação da época, que foram testados há décadas e décadas atrás. Coisas absolutamente fantásticas. Dos princípios dos reality shows, aos talent shows, aos programas de comédia, aos comentários, aos talk shows noturnos. Há uma imensidão de géneros que foram testados ao longo destes anos, especialmente por uma televisão que era a única, não é? E, portanto, tinha um grau de experimentação muito grande, muito grande. O Gonçalo tem estado sempre ligado ao ensino, aqui na ESC, na ETIC, também na Academia RTP. Isto dá-lhe uma visão privilegiada sobre as novas gerações e o que é que se faz, quais são as novas ideias no audiovisual. Tem tropeçado em muito talento nesta nova geração? Absolutamente. Eu tenho, aliás, até às vezes com algumas pessoas, enfim, mais, que se calhar contemporâneas minhas e mais velhas, esta ideia de que isto está tudo perdido, que esta geração está perdida, que os jovens são os desinteressados porque têm tudo à mão. Eu discordo em absoluto com isso, não só pelo contacto que vou tendo com os alunos, com os academistas, no caso da RTP e formandos, mas porque não só tenho dado conta disso claramente, e muitos deles eu tenho assistido, muitos deles a anteciparem coisas que hoje estão no universo televisivo e têm sucesso, e eles não tiveram foi capacidade produtiva e técnica para exercer as suas ideias, muitas vezes mesmo, e depois porque eu acho que o desafio é que muda, ou seja, nós também dizíamos isso dos nossos pais, e os nossos pais diziam dos nossos avós, isto faz parte do clássico Generation Gap, não é? Pronto. Agora, eu acho que o desafio hoje é outro. O desafio hoje eu acho que as gerações mais novas não têm tanta necessidade, não sentem a necessidade premente de armazenar conhecimento, que era uma coisa muito típica da nossa geração, eu diria até mais para trás da minha, porque a minha já viveu o advento digital, obviamente. Mas antigamente isso acontecia muito, não é? Porque os suportes... Eu lembro-me quando fui à internet a primeira vez, imprimi uma série de coisas com medo que pusesse fechar a internet uma semana depois e eu ia perder aquilo. Isso hoje seria absolutamente ridículo, não é? E eu, no meu alto dos meus 40 anos, isto aconteceu-me aos 20 anos. Portanto, eu acho que esta geração o que tem é uma exigência muito grande a filtrar, a pesquisar, porque o conteúdo está lá. Não há necessidade, de facto, de armazenar, mas há necessidade de perceber. Eu tinha muitas pessoas que às vezes diziam, colegas de outras instituições, que diziam que eles têm uma facilidade, porque plagiam, vão à net e tiram tudo. Eles têm que saber fazê-lo bem também, de uma forma ou de outra, não é? E saber que fontes é que são as fontes corretas. Portanto, eu acho que o desafio é outro. Mas tenho muita esperança nesta geração. Acho uma geração mais tolerante, muito mais exposta à diferença, por causa do mundo digital e das redes. Portanto, eu acho que é uma geração da qual se tem que exigir depois tolerância, porque não há desculpa para dizer que não estiveram expostos à diferença muito mais do que nós, mas muito mais do que nós. Portanto, tenho a maior esperança e o maior otimismo. Ao assumir a direção da RTP Memória, teve que deixar a Academia RTP? Sim. Foi uma decisão fácil? Não, de todo. Aliás, foi conduzida pela própria administração, por se perceber que tinha que fazer o caminho, tem que se fazer um caminho, não é? De qualquer forma, é a equipa da inovação, que está distribuída entre Lisboa e Porto. É a nossa equipa da inovação que gera, de qualquer forma, o dia-a-dia e continuará a gerir, como sempre o fez, da Academia RTP. E, portanto, digamos que, felizmente, saio eu de um bocadinho do processo, mas o processo da equipa da inovação estar ligado à Academia RTP é umbilical e penso eu que é vital para o bom conduzir e continuar do projeto. Portanto, para mim foi altamente enriquecedor. Eu acho até que o ponto em que estamos é um corolário desses 4 ou 5 anos da Academia. As pessoas que vieram trabalhar connosco e a forma como esse sangue contagiou e vai contaminando a empresa por dentro. Vários estudos dizem que há cada vez menos jovens a ver televisão, os jovens veem menos televisão e o consumo de televisão desceu, em geral, nos últimos tempos. Quais é que são a nova fórmula? Fala-se muito hoje do novo consumo multiplataforma, não é? Das redes sociais. As redes sociais são mesmo um primo da televisão, um primo afastado?
Eu não consigo colocar as coisas em matéria de parentalidade porque dá sempre uma certa lateralidade ao conceito, não é? Porque são conceitos laterais e não são. Eu acho que são complementares. Isto é, eu penso que os produtos televisivos estão a ser cada vez mais consumidos. Isto é, eu acho que há mais consumo de produtos audiovisuais. O que não há é, se calhar, o mesmo consumo perante o suporte televisivo, que é uma coisa completamente diferente. Na televisão. Portanto, eu diria que hoje vivemos, se calhar, não numa sociedade da televisão, mas numa sociedade de ecrãs. Mas essa sociedade de ecrãs consome e é alimentada cada vez mais com produção audiovisual, naturalmente. E quando eu digo audiovisual, não digo só os clássicos produtos televisivos, mas os produtos gráficos, os produtos infográficos, a animação em geral. Portanto, eu acho que há apenas uma adaptação no suporte, meramente isso, porque acho que o consumo assim está cada vez maior. O desafio é grande, é para quem trabalhou e tem trabalhado sempre dentro destes suportes com estes cânones, não é? A indústria está a adaptar-se, mas não está a substituir uma por outra. Está ela própria a perceber que cresceu até muito mais do que era suposto. Portanto, hoje em dia eu acho que a televisão, como nós a conhecemos, e hoje vocês vamos a uma loja de eletrodomésticos e compram uma Smart TV, onde tudo está implícito, não é? Portanto, é só uma questão de suporte, é uma questão meramente tecnológica. De resto, eu acho que o consumo está a aumentar cada vez mais. A RTP Memória está também nas redes sociais com uma presença muito agradável e muito fresh. É uma estratégia também para chegar a estas camadas mais jovens? Sim, é algo, obviamente, que nós, a RTP está atenta e está a tentar chegar mais longe. Eu acho que nós, no caso da RTP Memória, temos sido assim um bocadinho pontas de lança nessa matéria, precisamente para ver essa dose de juventude e para ver essa inquietude de não nos ficarmos puramente pela antena. A marca RTP Memória, nós percebemos isso, pode ser muito mais do que a sua antena e a sua grelha de emissão clássica. Porque a marca RTP Memória pode ir para lá disso. E nós temos esse exemplo muito engraçado, porque, no princípio, custou um pouco às pessoas a compreenderem que a RTP Memória se estava a espraiar nas redes sociais, não apenas para divulgar aquilo que tem na antena, mas para ser algo mais, para ser uma marca que está presente todos os dias e que relembra as pessoas para os acontecimentos e os interpreta ligeiramente com coisas rápidas e acutilantes. Porque isto aconteceu-nos, esse ligeiro desentendimento inicial. Eu recordo-me, aqui há uns meses atrás, colocámos um post a celebrar os 20 anos do filme do Danny Boyle, do Trainspotting, apenas a assinalar, e houve uma enxurrada de pessoas a perguntar-lhes, mas quem vão exibir o filme? Eu disse, não vamos exibir o filme, mas podemos celebrá-lo, e podemos relembrá-lo e evocá-lo. E hoje em dia acho que isso está muito mais naturalizado. Temos um Facebook, eu acho que neste momento, explosivo, super saudável, em grande crescendo, porque está muito ativo e porque soube fazer isso. As marcas, eu acho que pensamos na RTP Memória como uma marca. E depois, de acordo com os suportes, lá está, ela comporta-se de forma adaptada, não é? Às coisas. Claro que quando há ligação entre as redes e a emissão em antena, fabuloso, melhor ainda, não é? Pronto. Mas não podemos ser, nas redes, meramente descritivos. Temos que ser algo mais. Já que há atitude na antena, porque é que não havia de haver atitude nas redes? E essa é a nossa ideia, tratar as redes também de forma editorial e não apenas como um instrumento de marketing. Em 1998 terminou o curso de Ciências de Comunicação na Universidade de Beira Interior. No fim do curso ficou um ano em investigação e fazia documentários. Que memória é que tem desse tempo de si? Que expectativas e sonhos? Eu acho que já disse isto até aos meus alunos, ou se não disse devia ter dito, que o nosso percurso nesta área nem sempre é linear, não é? Eu lembro-me que fui para a comunicação social porque queria ser jornalista e mal entrei em comunicação social e contactei com o jornalismo a primeira vez, percebi logo que nunca queria ser jornalista, seguramente na vida. O que é que o assustou? É difícil explicar, é uma opinião muito pessoal, mas eu entendi que do ponto de vista criativo precisava de ir mais longe e que tinha outros desejos e outras ambições que o jornalismo, por razões óbvias e até pela sua própria seriedade, não me iria permitir. E, portanto, houve assim uma primeira desilusão, mas que foi acompanhada logo de uma grande paixão pelo resto e pela realização, acima de tudo. O documentário foi, eu diria, a área que me pareceu, do ponto de vista académico, a que tinha mais interesse no estudo, mais do que a ficção em geral, que é extremamente estudada em todo lado e há, do ponto de vista académico, projetos belíssimos. E o documentário estava a entrar num momento digital, havia uma grande dúvida sobre como é que a interatividade ia reagir com a narrativa documental e, portanto, eu decidi ir estudar documentário. Depois de sair de lá, fizemos alguns testes de coisas que eu hoje não faria seguramente, por razões óbvias, não é? Acho que também não faria até fisicamente. Eu lembro que fizemos um documentário sobre as minas da Panasqueira e eu hoje era incapaz de entrar numa mina e filmar, portanto, até por uma questão física e psicossomática, mas descobri no documentário uma forma de praticar e explorar a teoria, porque eu não considerava ainda a hipótese de abandonar a vida académica por completo na altura.
Enfim, depois descobri um mestrado em Barcelona, porque achei que queria sair de cá, e foi aí que... E foi até em Espanha que, além de estar a tirar esse Master em documentário criativo, como se chamava na altura, onde tive alguns problemas de entendimento e com os professores, porque é uma idade muito... Nós achamos que lemos meia dúzia de livros e já temos umas ideias muito revolucionárias sobre as coisas. Portanto, foi uma boa lição para mim. Mas foi lá que comecei a praticar, na Barcelona Television, outro tipo de exercícios mais ligados à promoção, à imagem, à linguagem dos spots. Isso foi algo que me apaixonou e, portanto, não mais quis perder isso na vida. Portanto, nunca saí da área, mas dentro da área, de facto, acabei por enverdar por quadrantes que não imaginava, na altura em que estava a tirar o curso, minimamente. Gonçalo, muito obrigada por ter estado connosco aqui no Panorâmica, neste que foi o último episódio desta temporada. O E2 volta em breve com muitas novidades. Até lá!